E aí, tudo bom? Meu nome é Henrique Reberti e sou fundador da Mil Budas. E se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer mudar a sua vida. Ou você se sente cansado quando chega do trabalho, quer mudar essa situação, ou se sente estagnado na vida, deixando de evoluir, precisando evoluir. E bom, nessa série de vídeos, o que a gente vai fazer juntos? A gente vai descobrir qual que é a origem dessa sua angústia, qual que é a origem desse seu sofrimento e descobrir também qual que é a origem da sua felicidade. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos, e nesses vídeos a gente vai aprender os vários mundos em que nós vivemos. Nós não vivemos apenas no mundo físico, ele é apenas um dos 4 mundos em que nós vivemos. Você vai aprender qual que é a origem da sua felicidade e do seu sofrimento. Você vai aprender como modificar a sua situação para que você alcance mais felicidade e você sofra cada vez menos. Ou seja, você vai descobrir o porquê se sente cansado quando chega do trabalho ou porquê você se sente estagnado na sua vida. E você vai sair daqui com ferramentas, com caminhos possíveis para que você possa contornar essa situação e mudar a sua realidade de uma vez por todas. Massa? Meu nome é Henrique Reberti, como já falei, e eu sou fundador da Mil Budas. E eu trabalho com curas energéticas e expansão de consciência há mais de 8 anos. Só que tudo isso começou muito tempo antes. Deixa eu te contar uma história. Tudo começou quando eu tinha 15 anos, quando eu tive a minha primeira experiência de consciência expandida. O que aconteceu? Bom, eu treinava atletismo fazia anos e eu já tinha ganhado várias competições na modalidade de 110 metros com barreiras. Acontece que, naquele ano, eu tinha desistido de treinar atletismo para me dedicar totalmente ao vestibular. Então, aquele ano, eu não tinha treinado. Mas, mesmo assim, o meu treinador ele veio e me chamou para participar da competição estadual aqui de Santa Catarina. Ele falou, bom, você não está treinando, mas tudo bem, treina 2 semanas antes, vamos lá participar, a gente precisa de você no nosso time. Então, eu concordei, 2 semaninhas não ia fazer tanta diferença para o meu estudo no vestibular, que ia ser só no outro ano mesmo. E o que aconteceu? Eu fui competir. A minha prova era constituída de 3 semifinais e uma final. Cada um dos primeiros colocados das 3 semifinais ia para a final e os 2 melhores tempos também, ou seja, 5 pessoas na final. Aconteceu que eu corri na última dessas 3 corridas da semifinal e eu fiquei em 3º lugar. Automaticamente eu pensei, tô fora. A chance de eu estar dentro da final é muito pequena. Mas beleza. Quando, do nada, por minha surpresa, o cara que estava anunciando os finalistas chamou por último finalista Henrique Reberti, meu nome. Por mais improvável que tenha sido, a minha corrida, 3ª semifinal, foi a mais forte de todas. Então eu entrei na final com os outros 5, sendo que eu era o pior tempo deles. Eu era o pior de todos, o pior do tempo. O que aconteceu? O meu técnico veio e me chamou. E ele falou, Henrique, você está viajando. Você está viajando muito. Você pula a barreira, fica voando, fica esperando o chão chegar. Você não está focado no momento presente. Você não está concentrado, você está viajando completamente. Você precisa sentir cada músculo seu, você precisa fazer o movimento já pedindo pelo chão, fazendo tudo consciente. Bom, com essas palavras do meu técnico, eu fiquei a próxima meia hora até a final, me concentrando e repetindo aquelas palavras e tentando encontrar essa tal de consciência e essa presença. O que aconteceu depois disso foi bizarro. O que aconteceu? A gente se posiciona nos blocos para fazer a largada da final. Só que quando a gente se posiciona nos blocos, algo diferente estava acontecendo. Eu conseguia sentir cada fibra muscular minha, eu conseguia sentir o meu sangue correndo, eu conseguia sentir cada respiração. Uma experiência incrível de consciência de todo o meu corpo. Tiro de largada foi e comecei a correr com tudo que eu tinha, sentindo cada fibra muscular contraindo, relaxando, fazendo cada movimento e tudo. Foi sensacional. E o mais incrível de tudo, eu terminei em 1º lugar. 1º lugar! De último tempo para 1º lugar em 30 minutos.
A partir desse dia, eu soube então que, opa, alguma coisa tinha além do mundo físico. Porque fisicamente aquilo era quase que impossível. Eu era o pior tempo deles, eu não estava treinando, fazia um ano, e eu estava mais cansado do que na semifinal. Porque em 30 minutos eu não tinha conseguido recuperar e os outros atletas que estavam treinando tinham uma taxa de recuperação mais rápida que a minha. Então o que tinha mudado? E aí, com o tempo, eu fui aprendendo, na época eu não sabia, mas eu fui aprendendo que o que eu tinha feito era utilizado os outros mundos em que nós vivemos para conseguir dominar o mundo físico. E é isso, é esse potencial humano e essa expansão de consciência que eu venho estudando durante esses últimos 8 anos. E o mais importante de tudo é que eu consigo passar essa experiência para você. E é isso que a gente vai fazer nessa série de vídeos. Então, fica comigo que no final do vídeo de hoje você vai conseguir superar um limite físico seu em menos de 30 segundos. A gente vai simular mais ou menos o que eu senti, esse estado de fluxo que eu senti durante a minha corrida. Massa? Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu quero te parabenizar por estar presente aqui. Estar presente. Assim como na minha competição de atletismo, 80% de todo o sucesso que a gente tem na vida, 80% de todo o sucesso é simplesmente estar presente, comparecer, estar lá, como você está aqui assistindo esse vídeo. E os outros 20% para alcançar aquilo que a gente realmente quer na vida é o comprometimento, comprometimento com o momento presente. Então, vamos fazer aqui 2 acordos nessa série de vídeos, nesse nosso treinamento. O primeiro deles é o seguinte: não acredite em uma palavra do que eu falo. Eu não quero que você acredite em absolutamente nada. Simplesmente escute, veja se faz sentido para você ou não. E a partir daí, da sua sabedoria, escolha seguir ou não. Segundo acordo. Confie. Confie no que eu vou te falar. Siga os passos do que eu vou te falar. E no final você vai ter um resultado. E a partir desse resultado, então, tire suas conclusões. Ok? Então, não acredite numa palavra do que eu falo e confie nos meus passos e siga os passos. Esteja comprometido com o que a gente está fazendo aqui. Massa? Então, bora lá. Para começar, então, a gente vai ver em quais mundos nós vivemos. Bom, você já deve ter percebido que o primeiro mundo que vivemos é o mundo físico. Bom, quanto a isso, não há nenhuma dúvida. É só se cutucar, cutuca aí o seu braço, beleza. Você consegue ver que você está no mundo físico. Massa. É isso aí. Mas não é o único mundo em que nós vivemos. O segundo mundo que nós vivemos é o seguinte. Mundo mental. A nossa mente é um outro mundo completamente diferente. Se eu te falar o seguinte, não pensa numa maçã vermelha, suculenta, deliciosa, docinha ou azeda, como você preferir. Não pensa numa maçã suculenta. Não pensa numa maçã suculenta. O que acontece? Automaticamente o seu cérebro começa a pensar numa maçã suculenta. Ou seja, a gente já começa a perceber que entre o mundo físico e o mundo mental, as regras de funcionamento são um pouco diferentes. No mundo físico, se eu quero levantar o meu braço, eu levanto. No mundo mental, se eu não quero pensar numa maçã, eu penso numa maçã. Certo? O terceiro mundo em que nós vivemos é o mundo emocional. Certo? Vamos fazer o seguinte, levanta para mim a mão. Massa. Agora, estica seu dedinho. E agora, cutuca o seu olho. Divertido? Então, o que acontece no mundo emocional? Ele é um pouco mais imprevisível do que os outros. Você levantou o dedo, então estava curioso ali para saber o que estava acontecendo. De repente, bota o dedo no ouvido. Você pode ter sentido nojo, você pode ter sentido que é algo engraçado. Não dá para saber o que você sentiu. Muitas vezes o mundo emocional é imprevisível até mesmo para nós. Então é igual aquelas piadinhas, aquele programa de pegadinhas que acontece na TV. A mesma pegadinha, tem gente que reage batendo, tem gente que reage fugindo, tem gente que reage sem achar graça nenhuma, tem gente que sai rindo, tem gente que fica irritada. Cada um reage de um jeito diferente. Massa? E por fim, o último mundo em que a gente vive
é o mundo energético espiritual. Exato. O mundo energético, aquela energia vital que dá vida ao nosso corpo. Uma coisa um pouco mais sutil. Talvez você não esteja familiarizado com esse mundo, mas não se preocupe, a gente vai evoluir junto. E o mundo espiritual, que é esse mundo de conexão, não necessariamente com Deus ou com alguma coisa do tipo relacionada à religiosidade, mas um senso de conexão. Pode ser com uma pessoa, pode ser um senso de conexão com um animal, com alguma coisa, com alguma causa, esse senso de conexão. Mas o que acontece? A grande mágica de tudo isso é que esses três mundos que são invisíveis, eles basicamente determinam a realidade do mundo físico. Então o que aconteceu comigo durante a competição foi exatamente isso. Meu mundo físico estava exatamente o mesmo. Na verdade, eu estava um pouco mais cansado. O que mudou? Isso aqui. O meu mental mudou completamente. Eu estava muito mais concentrado. Eu sabia os erros que eu estava cometendo. Eu sabia que eu precisava estar no momento presente. O meu emocional, o que aconteceu? Mudou completamente. Eu estava muito mais confiante, estava centrado, estava calmo. Ao mesmo tempo alerta. Então foi esse que mudou, esse mundo que mudou. Esses mundos mudaram e o meu mundo físico, consequentemente, mudou completamente. Você já deve ter sentido alguma coisa desse aspecto na sua vida, assim como eu senti na competição em outros momentos da vida. Você quer sentir exatamente agora? Agora! Bora lá? Vamos fazer um exercício então. Segue as instruções que eu vou te falar e o exercício vai rolar massa. Então, por favor, se levanta. Se você estiver sentado, deitado. Beleza. Agora que você está em pé, eu quero que você fixe os seus pés numa posição e até o final do exercício, até eu falar que você pode sentar, não tire os pés dessa mesma posição. Massa? Ok. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que você estique o seu braço, estique o seu dedo, beleza? Foque lá no seu dedo e você gire para a sua direita desse modo. E eu quero saber até onde que é o seu limite para alcançar aqui da parede, certo? E daí você vai utilizar uma referência na parede para saber qual foi a distância máxima que você alcançou nesse movimento de girar, certo? Então, pode realizar um movimento giratório, mas veja qual que é o seu limite, fixa um ponto na parede para saber a referência do seu limite e pode voltar. Ok. Agora, continua com os pés no chão, firmes na mesma posição. E agora a gente vai fazer uma pequena visualização. Então eu peço para que você feche os olhos e siga as instruções que eu vou te passar. Então, pode inspirar. Respira, relaxa. Inspira. Expira, relaxa e se entregue. Agora eu quero que você visualize, simplesmente visualizar, esse mesmo movimento. Imagina você esticando o braço e fazendo um movimento giratório. Mas, agora que você alcançou o seu limite, eu quero que você se visualize indo além do seu limite. Você conseguindo girar mais ainda um pouquinho. Eu quero que você veja a referência na parede indo além. Eu quero que você sinta agora como que é divertido você superar um limite físico. Como é divertido você estar indo além do que você acreditava ser possível. Sente como é gostosa essa sensação. E veja que você foi muito além do que você tinha ido antes. Agora, aos poucos, pode ir voltando, pode inspirar, expira, abre os olhos, massa. E agora eu quero que você faça o mesmo movimento e veja até onde você consegue ir. Massa? Conseguiu ir mais longe do que na primeira? Parabéns. Não sei se você consegue perceber o que você acabou de fazer. Você acabou de superar uma limitação física que há 30 segundos era real. E agora não é mais. Simplesmente porque você utilizou esses dois mundos, o mental e o emocional, para mudar a sua realidade física. A grande questão é a seguinte: muitas vezes a gente leva a nossa vida inconsciente da existência desses mundos. E daí o que acontece é o seguinte: imagina que você quer fisicamente atingir uma meta, então você está indo naquela direção. Acontece que você tem consciência dos outros mundos
E os outros mundos estão todos te puxando para trás. Então o que acontece? Você fica tentando chegar, alcançar uma coisa, e os seus outros mundos ficam te puxando para trás. Então é óbvio que você vai se sentir cansado no final do dia. Óbvio que você vai se sentir estagnado na vida. Tem outros 3 mundos te puxando para trás, enquanto só um dos mundos está te levando para frente. Agora imagina se a gente conseguisse fazer o contrário. Usar esses outros 3 mundos para te empurrar na direção do seu objetivo. Então, por mais que você procrastine, por mais que você tente enrolar e fazer tudo para não alcançar fisicamente alguma coisa, alguma meta, algum objetivo, algum resultado, mas os outros 3 mundos estão te empurrando lá o tempo todo. Imagina o quanto você já perdeu na vida por ter inconsciência desses mundos. Imagina o quanto você deixou de ganhar por estar inconsciente desses mundos. A verdade é a seguinte: você não vai acordar todos os dias fisicamente bem. Então, o grande segredo é você certificar que todos os outros mundos seus estejam em direção àquilo que você realmente quer. Você não vai acordar todos os dias 100% de energia. Às vezes você vai acordar com preguiça, sem energia e tudo mais. Mas se os outros mundos estiverem na direção daquilo que você quer, você vai estar caminhando consistentemente na direção daquilo. A mesma coisa vale para os outros mundos. Muitas vezes o seu mundo emocional não está 100%. Então certifique que os outros estejam na direção daquilo que você quer. Então esse é o grande segredo para a gente mudar completamente a nossa realidade. Trazer consciência para todos esses mundos e usá-los a nosso favor. Então na próxima aula a gente vai ver como utilizar esses mundos de forma favorável para você, como que esses mundos eles interagem entre si de uma forma mais profunda. A gente vai falar também, vai descobrir qual que é a origem desse seu sentimento de cansaço ou dessa sensação de estagnação na vida. E a gente vai falar sobre a origem do seu sofrimento e da sua felicidade. Te vejo então no próximo vídeo. Gratidão por estar aqui junto comigo e parabéns mais uma vez pelo seu comprometimento.